Amém, irmãos? Chegamos no capítulo final, então, aí da nossa série de exposições. Só tem esse e mais uma exposição do livro de Ruth. Então eu quero convidar você a abrir aí em Ruth, capítulo 4. A gente vai ler do verso 1 ao 12. Ruth, capítulo 4, do verso 1 ao 12. Amém? Todo mundo achou? Ruth, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 12, que vai falar assim: Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou: venha cá, sente-se comigo, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentasse com ele. Em seguida disse ao resgatador da família: olha, meu amigo, você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a sua propriedade do nosso parente Elimeleque. Pensei que deveria falar com você a esse respeito, para que você o resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-na na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: é claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Se é assim, eu não posso fazer, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco a minha própria herança. Resgate você a propriedade, porque eu não posso fazer. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, ele tirava as sandálias dos pés e a entregava a outra pessoa, para validar publicamente essa transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas que hoje eu comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. No verso 11, as autoridades da cidade e todo o povo estava à porta e responderam: nós somos testemunhas que o Senhor faça a essa mulher que chegou à sua família o que fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efratá e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com essa jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar, e Judá. Até aqui. Senhor Deus e Pai, nós nessa noite estamos diante da Tua palavra, Pai. Estamos diante da Tua mensagem que o Senhor quer trabalhar conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor possa ministrar em nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa, ó Deus, fazer com que o nosso coração esteja como uma terra próspera, meu Pai, uma terra fértil a receber a mensagem do Teu Evangelho, meu Pai, e que nós venhamos sair daqui, meu Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o livro de Ruth, ele começa com história de perdas, começa com uma família saindo do seu lugar, saindo da sua terra, em busca de alimento. Começa com uma família em busca de alimento para si.
porque a fome estava instaurada naquele lugar. Só que logo depois disso nós vemos acontecendo a morte. Uma família que é acometida por várias perdas da morte de 3 homens. Mas agora nós vemos que o livro está caminhando para o final, só falta mais agora um pequeno trecho, e ele agora começa a trazer uma alegria, começa a trazer a esperança, começa a ver algo incrível acontecendo. Um casamento, um resgate e uma família que antes estava seca, morta, começando a florescer. E nós vamos ver na semana que vem o nascimento de uma criança acontecendo nessa família. Para os cristãos, para nós, Deus, Ele continua sendo o Senhor de nossa história. Deus, Ele continua comandando toda a nossa história. Assim como Ele estava comandando toda a história de Elimeleque, toda a história de Ruth. Ele comanda a nossa história. Ele direciona a nossa história. Só que muitas das vezes nós estamos vivendo a noite na nossa história. E a noite ela traz consigo provações, ela traz consigo problemas, e nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos compreender o que Deus está fazendo. Assim como uma mulher, quando começa a bordar na sua peça, e quem está de fora olha aquele início daquele bordado e não consegue entender o que está acontecendo ali. E as pessoas começam a se perguntar, o que essa mulher está querendo fazer? Está feio esse bordado não vai ficar bom. E ela continua bordando, até no final, quando a sua peça está pronta. E quando a gente olha, a gente fala, nunca imaginei que sairia uma peça tão bonita daquele início, um emaranhado de fios que a gente achava que era sem direção e sem rumo, se torna em algo belo. E é isso que Deus ele faz. Um emaranhado que às vezes nós olhamos e vivemos e falamos, não, isso daqui não faz sentido. O que eu estou passando na minha vida não tem sentido, porque eu olho e vejo só noite, só escuridão. Não parece ter fim. Só que mesmo assim, Deus ele continua conduzindo as nossas vidas. Deus ele continua a conduzir a história. Que lá na frente nós poderemos ver algo belo acontecendo. Lá na frente nós poderemos olhar para o nosso passado e ver que Deus ele foi direcionando todas as coisas para que estivéssemos na presença dele. Eu acho que ontem, vindo para cá, na moto, a gente estava conversando. Eu, a Natália e a Maria, conversando na moto. Falando, a Maria sempre tem algumas perguntas do nada. E do nada ela pergunta, o que é futuro? O futuro é aquilo que a gente vai viver ainda. E a gente falou, e passado, e presente, é o quê? Ela começou a perguntar. E aí o interessante que a gente explicou, olha, futuro é aquilo que ainda não veio, aquilo que está na frente, aquilo que ainda vai vir um dia. Passado é aquilo que já passou, que está lá atrás. E presente é o agora, aquilo que a gente está vivendo agora. E ela falou algo interessante, a criança vive pensando no presente. E aí eu comecei a refletir algo interessante. Eu falei, a criança pensa no presente. E aí a Natália falou assim, o adulto fica sempre pensando no futuro. E aí eu falei, quando a gente envelhece, a gente fica sempre olhando para o passado. A gente nunca está no lugar que era para estar. Somente a criança. Olha só, é só você fazer o teste. Compra Danone.
e coloca lá na geladeira, a criança vai querer comer toda num dia só, porque ela só está ligada no presente, ela está só ligada no agora. Ela acha que tem que comer tudo o que comprou agora. Olha a gente adulto, quando crescemos, estamos olhando apenas para o futuro e refletindo e pensando, meu Deus, como vai ser o futuro, como vai ser daqui para frente, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer com essa situação. Quando a gente chega na velhice, uma certa idade, a gente olha para o passado, quanto tempo eu perdi. Poxa vida, poderia ter feito isso de maneira diferente. Parece que nós vivemos assim. Você concorda comigo? Sim ou não? E nós estamos dentro de uma história aonde aquela mulher estava sofrendo. Aonde parece que a noite não iria acabar. E quando a gente está sofrendo, parece que nós estamos travados naquele lugar. E a gente não consegue. Somente quando não pensamos no futuro é quando nós estamos sofrendo. Porque aí achamos que nunca vai acabar o sofrimento. E aí ficamos travados naquilo. A Bíblia vai falar que o choro ele pode até durar uma noite. Mas a alegria ela vem logo pela manhã. A alegria ela começa a resplandecer como o dia, como a aurora, como o nascer do sol. E agora está chegando o nascer do sol na vida de Noemi e de Ruth. Essas mulheres que passaram por uma noite tenebrosa, por uma noite aonde a tristeza foi amarga, aonde a dor foi amarga. Mas está chegando o alvorecer, o amanhecer. Isso não significa que todas as histórias, elas terminarão da maneira que nós queremos. Não significa isso. Mas significa que nós podemos confiar que Deus, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando nós não conseguimos enxergar de maneira perfeita aquilo que Ele está fazendo em nossa vida. Mesmo quando nós olhamos para a nossa vida e está no meio do processo de bordado e só vemos emaranhados de fios e não conseguimos enxergar mais nada. Mas Deus, Ele está escrevendo a nossa história. Deus, Ele está conduzindo a nossa história. Há momentos em nossas vidas que nós enxergamos apenas os problemas. Há momentos em nossas vidas que enxergamos só as coisas ruins que nos acontecem. Nessas horas nós sentimos fracos, desanimados, parece que estamos desamparados por Deus, sem esperança. Noemi passou por isso ao retornar para Belém. Se lembra o que a gente já viu em capítulos atrás? Ela chega em Belém totalmente desamparada e fala, olha, eu saí cheia daqui. Porém, eu estou voltando vazia. Me chamem agora de Mara, porque a minha vida está amarga. Eu não conseguia enxergar. Ela olha para a sua história e ela só consegue enxergar perdas. Ela só consegue enxergar vazio. Nada mais. Ela não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo, mas Deus estava conduzindo a história. E o livro de Ruth nos mostra claramente Deus o tempo todo, Ele conduzindo a nossa história. O tempo todo. Seja no vale, seja no deserto, seja na noite mais tenebrosa, Deus Ele está conduzindo. Aquilo que parecia ser o fim de Noemi começa a se transformar em um novo começo.
aquilo que parecia o fim para Ruth, uma mulher jovem que perdera o seu marido, aquilo que parecia ser o fim para ela, começa a se transformar em um novo começo. Um novo começo nas mãos de um resgatador que traria vida para ela. Presta atenção, nós só temos um novo começo nas mãos de um resgatador que pode trazer a vida para nós. Esse resgatador é Jesus Cristo. Esse resgatador não é outro a não ser Cristo Jesus, que derrama o seu sangue para nos redimir, para nos comprar. E a amargura dá lugar à alegria, a perda dá lugar à restauração. E Noemi pode experimentar a bondade de Deus depois dessa noite turbulenta. O plano de Deus floresce vigorosamente quando Boaz redimiu a terra de Noemi. E Boaz chega como essa figura, com um apontamento para Cristo. Mesmo sendo Boaz falho, ele consegue refletir de maneira bem reduzida alguém que era muito maior do que ele. Alguém que faria uma obra muito maior do que Boaz fez. E ele aparece nessa história e redime a terra de Noemi e pede Ruth em casamento. E o mais importante que isso preparou, a linhagem de Cristo Jesus, o verdadeiro resgatador. No final do livro, na semana que vem, quando nós veremos o final, ele vai mostrar a descendência e vai mostrar que essa descendência, ela chega até Davi. E nós sabemos que depois de Davi vem o Cristo, o verdadeiro resgatador. Mas nós vemos nessa história aqui agora, no capítulo 4, do verso 1 ao 9, nós vemos um resgate acontecendo. Olha só o que vai falar. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou. Em algumas versões vai falar, fulano. Algumas versões vai falar, é isso. Amigo, venha cá. Bora conversar. Bora trocar uma ideia aqui. Eu quero conversar com você. O homem foi, assentou-se. Então Boaz chama mais 10 autoridades da cidade. Pediu que sentasse junto ali. Boaz chame mais 10 pessoas. Vem cá. Vem cá as autoridades, os anciões, vamos sentar aqui, porque a conversa vai ser séria. Em seguida disse ao resgatador da família, você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade do nosso parente, Elimeleque. Pensei que deveria falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você, eu sou o resgatador mais próximo. Então o homem respondeu, está certo, eu resgatarei a propriedade. Só que aí Boaz, ele continua falando. Então Boaz lhe disse, é claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita, de modo que ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança da família dele. Se é assim, então eu não posso resgatar, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco a minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazer. Nós vemos aqui uma conversa sobre questão de terras, uma conversa sobre questão, olha, nosso parente, Noemi está necessitada.
Noemi, ela chegou, está viúva, está passando fome, e ela precisa vender a propriedade dela. Só que naquela época não podia vender para qualquer um. Era o resgatador que estava ali. O resgatador que tinha o direito de resgatar, de comprar aquela propriedade. E antes de Boaz existia um resgatador. E Boaz demonstra desde o início grande consideração por Ruth. Quando nós olhamos em capítulos anteriores, quando Boaz chega no seu campo e vê Ruth, ele logo pergunta: quem é essa? Quem é essa que está trabalhando com as minhas servas? Ah, essa é Ruth, a moabita que veio com Noemi. E Boaz, ele logo no início demonstra consideração. Ele era um homem rico, piedoso e legalmente qualificado para resgatar a Ruth, para resgatar a família. Ele era um resgatador da família. Porém, ele não era o parente mais próximo. E é isso que nós vemos nessa história. É isso que nós vemos que está acontecendo aqui. Boaz, ele chega para conversar com um outro homem que estava na frente dele. O plano de Noemi, lá no capítulo 3, se lembra? Capítulo 3, onde nós falamos que Noemi, ela direcionou a Ruth: olha, minha filha, se perfume, banhe, coloca a sua melhor roupa. Chegar lá na eira, você espera Boaz se deitar, observa onde ele vai se deitar, destapa os pés dele e deita aos seus pés. Esse plano tinha grande possibilidade de dar errado. Nós estamos falando de uma mulher, talvez bonita, se chegando num lugar onde não acostumava ter mulheres, na eira à noite ali, direcionada por sua sogra, perfumada, banhada, com uma roupa bonita. Tinha tudo para dar errado. Boaz já estava alegre do vinho, que ele estava lá trabalhando. Tinha tudo para dar errado. Só que não deu errado porque Deus estava conduzindo toda a história. Não deu errado porque estava tudo sobre as mãos de Deus. E Ele preservou a virtuosidade de Ruth. A gente viu sobre uma mulher virtuosa. E Ruth transparece essa mulher virtuosa. E Deus, ele também preserva a piedade de Boaz. Boaz fala com ela, antes dessa cena, Boaz fala com ela: minha filha, não vai trabalhar em outro campo, porque senão alguém pode se aproveitar de você. Fique aqui com as minhas servas e trabalhe aqui. Boaz era protetor, ele protegia. E ele protege a Ruth. Então Deus, ele preserva a piedade de Boaz, um homem que procurava fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Um homem piedoso, ele faz as coisas segundo a vontade de Deus. Agora, Boaz, ele mostra grande empenho em resgatar a família, em ser o resgatador da família de Noemi, tendo em vista o seu casamento com Ruth. Ele demonstra grande empenho. Noemi, no capítulo 3, no verso 18, ela vai falar: então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer, porque Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Noemi sabia que Boaz era um homem sério e não iria descansar até resolver a questão da família de Ruth, até resolver a questão do resgate. E nós vemos que Boaz é decidido. E o que ele faz? Ele vai para o portão, ele vai para a porta da cidade,
para resolver a questão, porque ele era um homem resolvido. Ele sabia o que precisava fazer, e o que ele precisava fazer era tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa de ir. Porém, a decisão de Boaz, ela não é precipitada. Se ela fosse precipitada, Aparecida, sabe o que ia acontecer? Na cena anterior, aonde ele encontra aquela mulher deitada aos seus pés, ali ia dar ruim se ele fosse precipitado. Se ele não, fica aqui. Durma aqui e acorde e vai-te embora. Cedo, ninguém deve ver você aqui. Porque ninguém deve saber que uma mulher esteve na era. E ele não foi precipitado. Ele teve iniciativa, mas ele foi seguindo a palavra de Deus. Ele sabia que na lei, quem tinha direito de resgatar era o parente mais próximo. E ele sabia que existia um parente que era mais próximo do que ele. E ele falou, eu não posso resgatar a família, porque eu não sou o parente mais próximo. Existe um ainda, mas ele vai para o portão da cidade, ele se assenta, e ali ele espera. Ser precipitado é um mal que nós devemos evitar. Ser apressado, colocar os pés pelas mãos, querer fazer tudo de forma rápida. É um mal que de fato nós devemos evitar. Mas a indecisão, às vezes também é uma coisa que nós cometemos, que também é errado. Ficamos indecisos, não tomamos iniciativas de fazer algo e ficamos esperando, muitas das vezes, as coisas caírem do céu. Se precipitação é um erro, indecisão também é um. Nós devemos sim confiar na providência de Deus, mas confiar na providência de Deus não significa ficar parado. Boaz confiava na providência de Deus. Se lembra de Ruth? Ela confiava na providência de Deus, mas ela se levanta e vai trabalhar. Boaz, ele confiava na providência de Deus, porque ele espera. Mas ele se levanta e vai até o portão da cidade para conversar com o homem, para resolver as questões. Eu vou resolver isso, hoje. Devemos ficar parados. Devemos agir sim com responsabilidade, sabedoria e submissão à palavra. Confiando que Deus está conduzindo o resultado. Só que nós não podemos deixar de tomar decisões. E muitas das vezes deixamos de tomar decisões. A nossa vida, ela é marcada por decisões. Eu vou amanhã naquele lugar ou eu não vou? Para ir no culto eu vou com essa roupa ou vou com aquela? São decisões. Muitas das vezes a gente pega a roupa e acha que está pegando sem decisão. Não, eu só peguei a primeira. É uma decisão. E muitas das vezes nós não queremos decidir nada. Não, eu não vou decidir nada. Você está decidindo. A indecisão também é uma decisão. A indecisão é a decisão de deixar os outros decidir por você. Por exemplo, se a gente tiver alguma coisa para decidir na reunião, e aí você fala, eu não vou dar a minha opinião. Você decidiu não decidir. E aí quando acontece, mas eu sabia que ia dar. Mas não deu a decisão, não falou, não se decidiu se posicionar. A questão é, as nossas decisões estão alinhadas com a vontade de Deus? Ou com as minhas? A minha decisão que eu tomo todos os dias
Ela está alinhada com a vontade de Deus, segundo o plano de Deus, ou segundo a minha vontade, Aparecida? Boaz nos ensina que nós precisamos ter coragem para tomar decisões, mas também sabedoria para tomar as decisões corretas. Não adianta sair tomando decisões precipitadas e erradas, Adão. Precisamos ter um direcionamento de Deus, da palavra de Deus, para tomar as decisões corretas. E a palavra dele nos direciona. Só que a gente às vezes não quer consultá-lo. Às vezes queremos tomar decisões por nós mesmos. Não consultamos a lei de Deus. Boaz, pelo que tudo indica aqui, ele era conhecedor da lei de Deus. Ele era conhecedor porque ele segue tudinho. Não devemos agir precipitadamente, mas também não devemos permanecer paralisados diante das decisões que precisamos tomar. Em algum momento vai chegar uma decisão para você tomar, e você não pode ficar paralisado. Você tem que ter a sabedoria de Deus para tomar essas decisões, porque somente Ele nos dá a sabedoria. E aonde eu encontro a sabedoria dEle? Ora, meu irmão, vai para a Bíblia. Ora, meu irmão, vem para os cultos, os estudos, que você vai aprender a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Agora, quando eu não tenho contato com a palavra de Deus, como eu vou saber tomar decisões? E aí tem um monte de gente tomando decisões erradas, enfiando os pés pelas mãos e sofrendo. Que, sinceramente, na minha pecaminosidade, dá vontade de falar: bem feito, você está colhendo aquilo que você plantou. Da sua decisão. Porque não quer gastar tempo buscando de Deus, meditando na palavra. E aí, quando vai tomar uma decisão, não ora, não busca. E aí, como dizem, dá com os burros na água. Quantos sofrimentos eu passei por tomar decisões erradas. Só que chega um momento que nós devemos aprender com os nossos erros. Chega um momento que nós devemos aprender com as Escrituras, com a palavra de Deus, e tomar decisões segundo a vontade dEle, mesmo que nos custe alguma coisa, porque o resgate que Boaz fez aqui, lhe custou um preço. A gente está falando do quão belo é o resgate, e ele vai se casar com Ruth, vai se casar, mas custou um preço para ele. Nós vamos ver isso mais para frente. Boaz, ele tem compromisso com a justiça, com o que é certo. Então ele vai para o portão da cidade. Não era apenas uma entrada da cidade, era como se fosse um tribunal, era como se fosse um lugar aonde todas as questões eram resolvidas, as questões jurídicas e comunitárias eram resolvidas no portão da cidade, na presença de testemunhas. Por isso ele chama 10 homens, 10 anciões, para participar daquela conversa, porque aquela não era uma conversa furada, era uma conversa séria, era a resolução de algo sério. Do resgate de uma família que
se não fosse resgatada, iria morrer por causa de 2 mulheres viúvas. Não tinham influência, não tinham como conseguir sobreviver lá naquele lugar. E então a conversa era séria. O portão da cidade, então, era para resolver isso. Funcionava como um local onde as decisões importantes eram tratadas diante dessas testemunhas. E Boaz estava ali para tratar o assunto de maneira legal diante de Deus, de maneira correta diante de Deus, segundo a lei. Boaz estava ali. Ele queria se casar com Ruth, mas ele queria fazer isso da maneira certa, segundo a vontade da lei de Deus. O problema não é nós querermos as coisas. O problema não é nós querermos adquirir, querermos casar. O problema é quando nós não fazemos isso da maneira certa, segundo a vontade de Deus. Boaz, ele estava disposto a ser o resgatador da família de Noemi, mas desejava fazer isso de forma legal, correta e transparente, sem esconder nada. Ele não queria conseguir aquilo que desejava passando por cima dos outros, passando por cima do direito de outra pessoa. Ele sabia que existia um na frente dele. E o que ele vai fazer? Está aqui, a terra. A terra é essa. A terra de Noemi, esposa de nosso falecido parente Elimeleque. Ela está com a terra aí, ela está passando necessidade e ela precisa vender a terra para ter mantimento. Então está aqui. Você é o resgatador mais próximo, então por isso eu vim aqui com você e falar, você quer resgatar? E o homem disse, eu quero. E aí Boaz diz, olha, resgatando a terra, você também tem que se casar com Ruth, a viúva de Malom, para dar uma descendência para ele. Por que isso está acontecendo? Por que ele fala isso? A gente vai entender para frente o que isso significa. Ele não queria passar por cima. A terra em Israel, ela não deveria ser vendida definitivamente. E é isso que está acontecendo aqui. O resgatador da família, sabe o que acontecia? Ele comprava, mas depois, o que acontece? Viria um descendente da outra família. E no ano do jubileu, a terra voltava a ser da primeira família. Então, olha só, a terra não podia ser vendida de forma definitiva. Essa era uma lei de Moisés, porque a terra ela pertencia em última instância a Deus. E foi Ele quem deu as famílias, Ele quem dividiu as terras para cada família em Israel. Por isso, quando uma família passava por uma necessidade financeira, ela vendia a sua terra para um parente próximo. E poderia atuar como esse resgatador, para preservar a herança daquela família. Por isso que depois ele vai falar, olha, é claro, porque esse cara parece que fala assim, ele faz uma conta, parece na cabeça dele, a gente não sabe o que ele falou, o que ele pensou, mas quando Boaz fala, olha, a terra de Noemi, e aí ele deve ter pensado, Noemi já é velha, ela não vai ter outro filho, e quando ela morrer, acabou a descendência dela, aí a terra vai ser só minha, aí a minha herança vai aumentar. Só que quando ele soube que tinha a viúva de Malom, para eles se casar, e o primeiro filho que eles tivessem seria filho de Noemi, e esse seria o herdeiro,
E aí ele fala, opa, então isso aí não é um investimento bom, porque depois eu vou ter que devolver a terra, então vai prejudicar a minha herança. Não, eu não quero não, resgate você. Mas olha só o que nós percebemos em Boaz. Ele não procura brechas na lei para conseguir aquilo que ele queria. Ele não chega para o cara mentindo. E se nós? Será que muitas das vezes nós vamos fazer negócios e vamos enfeitar ou não falar aquilo que de fato está acontecendo? Para vender a gente fala que é bom, não? É uma maravilha. A gente sabe que não está tão bom. Não, rapaz, essa quinta aqui está boa. Não, pode confiar. Mas a gente sabe que o capim está morrendo, a cerca está quebrada, a terra não é tão boa e a gente não fala. Não, está tudo perfeito. Não, Boaz ele não procura fazer isso. Pelo contrário, ele toma a decisão de acordo com a lei de Deus, mesmo sabendo que o resultado não poderia ser aquilo que ele não desejava. Ele queria, Aparecida, se casar com Ruth, ele queria ser o resgatador da família, mas ele fala a verdade, mesmo sabendo que o que aconteceria ali poderia não ser o que ele queria. Mas ele nos ensina que integridade é fazer o que é certo da maneira certa. Fazer o que é certo da maneira certa, a ponto de ninguém falar, olha, eu fiz um negócio aqui com Adão, mas Adão me sacaneou. A ponto de ninguém falar, rapaz, eu comprei essa terra do Valdeci, ele falou que estava tudo bom, eu comprei essa vaca, mas ele me vendeu uma vaca doente. Ele sabia que estava doente. E quantas não fazem isso para tirar vantagem? Só que Boaz ensina que integridade é fazer o que é certo, de maneira certa. E nós? Será que usamos de espertezas para realizar aquilo que nós queremos? Será? Quando a palavra de Deus entra em conflito com aquilo que nós queremos, nós procuramos obedecer a Deus ou procurar uma brecha para justificar aquilo que estamos fazendo? Será que nós preferimos obedecer ou fazer aquilo que a gente quer? Espera aí, a Bíblia não fala nada sobre isso, não tem nada se eu fazer. A gente fica procurando uma brecha. Mas não é essa atitude. Boaz, ele age com prudência e integridade. Boaz não vai conversar sozinho, ele é prudente. Ele sabia que talvez o trato firmado ali poderia ser que o outro homem desse para trás. Mas ele chama, vem cá, testemunha. A gente vai conversar um negócio sério. Vamos colocar aqui as coisas nos pratos limpos. Então eu preciso de testemunha. Chamou testemunha. Quando ele vai conversar, convida 10 anciões. Ele exercita uma função. Esses 10 anciões, eles exercitavam uma função importante nas questões legais da comunidade ali. Então Boaz procura resolver rapidamente essa situação, mas ele não abre mão da segurança e da prudência. Ah, rapaz, mas eu fechei um trato com aquele cara e ele... Prudência. E não esconder a verdade. E o interessante que nós olhamos e a integridade de Boaz, a integridade moral de Boaz, ela foi a marca de sua vida.
A marca da vida de Boaz, quando nós lemos sobre Boaz, é lógico que Boaz era um homem pecador, tá bom, irmãos? Amém? Boaz era pecador, ele não era perfeito. Mas a marca de sua vida era integridade. Pensa aí. Qual é a marca da sua vida? O que as pessoas pensam quando falam sobre você? O que elas falam quando falam o teu nome? Rapaz, Adão é um cabra que a gente pode confiar. É um cabra bom. Não, rapaz, não faça negócio com fulano porque é fazer e perder. Não entre, não. Qual é a nossa marca? O nome do outro resgatador nem aparece na narrativa aqui, não tem o nome dele. Vai falar amigo, tem versões que vai falar fulano, não tem o nome dele. Não podemos afirmar exatamente porque o autor não resiste o nome dele. Mas existe aqui uma ironia interessante nesse texto, nessa história. Ele estava procurando preservar a sua própria herança. Ele não queria abrir mão, porque ele falou, olha, se eu fizer isso e casar com Ruth, isso vai prejudicar a minha propriedade. Ele estava pensando só nele. Ele não estava pensando em resgatar uma família que estava passando por necessidades. Ele pensava no dele, não, isso aí vai acabar com a minha reputação. Olha, eu tenho risco com minha própria herança, com meu próprio nome. Ele estava preocupado em preservar o seu nome. Mas seu nome não é preservado aqui. O seu nome não é mencionado, ninguém sabe quem é esse homem. Ninguém sabe. Em contrapartida, nós vemos Boaz, que estava pensando não apenas no seu interesse. Nós nos enganamos quando achamos que Boaz, ele queria apenas comprar a terra e se casar com Ruth e estava pronto. Não, ele não estava pensando apenas nisso. Óbvio que ele queria se casar com Ruth, mas ele estava querendo ajudar essa família. Ele estava disposto a cumprir o seu dever como um resgatador. E teve o seu nome lembrado até hoje. Até hoje. Está aqui, escrito Boaz, enquanto o outro, fulano. A integridade de Boaz nos ensina que nós não devemos manipular as situações. Esconder informações, não falar tudo. Usar de esperteza para conseguir aquilo que queremos. Tem gente que usa de esperteza, usa da conversa mole, no pé do ouvido para nos enganar. Mas nós aprendemos com Boaz que integridade é justamente o oposto disso. Mesmo quando temos interesses pessoais envolvidos, nós precisamos agir com prudência, transparência e honestidade. O que vão lembrar de você? Qual é a sua marca? Integridade ou desonestidade? Nossa vontade não pode estar acima daquilo que é correto diante de Deus. De maneira nenhuma. Boaz, ele tem sabedoria. Boaz, ele demonstra sabedoria na maneira como ele conduz a conversa. Primeiro ele apresenta a terra. Olha, tem umas terras aqui. E aí quando o outro rapaz fala, então eu vou resgatar. E ele consegue ver, rapaz, esse cara está querendo dar uma desperta. Não, meu amigo, mas espera lá.
Você tem que casar com Ruth, a moabita. E você, casando com ela, você precisa gerar um filho, para que a herança continue na família ainda de Noemi, para que as terras continuem na família de Noemi. Aí ele falou, então eu não quero. Porque se vai ficar na família de Noemi, eu não quero. Resgate você. Ele apresenta com sabedoria. O outro resgatador pula fora, porque ele sabe que ele ia ter que pagar um preço. Ele ia ter que gastar dinheiro, Aparecida, e depois ele não teria retorno, porque ele compraria as terras e no ano do jubileu ele teria que devolver as terras. E ele não queria isso. Ele não queria pagar o preço do resgate. Boaz, por outro lado, estava disposto a assumir o custo do resgate. O resgatador precisava ter condições de ajudar e está disposto a assumir as responsabilidades que envolvia o sacrifício pessoal. Boaz não buscava receber algo em troca. Ele estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha. Ele estava disposto a abrir mão de seus próprios interesses para restaurar aquilo que havia sido perdido por uma família. Para resgatar uma família da morte e do sofrimento. Quando nós olhamos para Boaz, fica muito claro, quando nós vemos o papel dele como um resgatador, nos ajuda a compreender muito mais sobre Cristo, mesmo que de uma maneira limitada. Boaz aqui, ele não é perfeito, como eu falei, mas nós conseguimos ter noção de uma realidade muito maior quando nós encontramos Cristo. Cristo, ele pagou um preço, ele abriu mão de sua glória. As Escrituras falam isso. Ele abriu mão de estar no céu com o Pai, se despiu de toda a sua glória para nos resgatar. A família que iria desaparecer da face da terra não era a família de Noemi, somos nós. E por isso que o resgatador, ele veio e pagou um alto preço. Assim como Boaz estava disposto a assumir o custo pessoal para realizar o resgate, Cristo, de maneira perfeita e definitiva, ele entregou a sua própria vida por amor a nós. Por isso essa história não é apenas uma história de amor, uma história bonita, uma história de um homem resgatando uma família da morte iminente, da morte que estava para vir, para Noemi e Ruth. Mas ele aponta para um Cristo que nos salvou da morte de maneira perfeita, e Cristo, sim, foi um homem íntegro e sem pecados nenhum, que pisou sobre essa terra para nos resgatar. O resgatador traz esperança e restauração para aqueles que pareciam caminhar para o fim. Em Cristo nós encontramos o verdadeiro e perfeito Redentor. Porque estávamos nós outrora caminhando para a destruição. E Ele veio para nos resgatar disso. Só que, infelizmente, existem muitas pessoas que dão as costas para o resgate de Cristo. E continuam caminhando para a morte. Não querem.
Mas Cristo está ali para resgatar. Ele pagou o preço. Ele abriu mão de sua glória. Sofreu no madeiro por nós. Nós vemos aqui um resgate que traz a esperança. Do verso 10 ao 12. Vai falar assim: junto com a propriedade, tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Está vendo? É isso que ele está falando. Olha, eu vou me casar com Noemi. E o primeiro filho vai ser, não meu filho, mas vai ser tido como filho de Malom, para que a família de Noemi não perca a propriedade aqui na terra de Belém, na cidade natal deles. Vocês hoje são testemunhas disso. E ele fala para aquele povo todo que está ali, os 10 e tudo mais. As autoridades da cidade e todo o povo estava na porta, responderam: nós somos testemunhas, que o Senhor faça. E agora eles abençoam a Ruth e a Boaz. Eles abençoam, eles liberam uma palavra de bênção. Olha que interessante. Eles liberam ali uma palavra que vai abençoar. E fala assim: nós somos testemunhas que o Senhor faça a essa mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel descendia de Raquel e Lia. E agora o Messias descenderia de Ruth e Boaz. Que você seja próspero em Efratá e famoso em Belém. Olha só, o pessoal falando: olha, Boaz, que você seja famoso em Belém. Boaz, aonde ele ia, a história dele era contada. A história sobre quem nós estamos contando aqui é sobre um Boaz. Até hoje, como eu falei, nós sabemos e conhecemos Boaz. Que você seja próspero em Efratá e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com essa jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. Depois de resolver toda a situação, diante das testemunhas, Boaz declara publicamente que ele estava adquirindo aquela propriedade. Fez tudo corretamente. E para selar o acordo que eles fizeram, né? Antes, não sei aqui, mas lá onde eu morava tinha a questão de tirar um fio de bigode. Um fio de bigode era a palavra de um homem. Lá tinha o costume de tirar a sandália e dar para o outro. Ó, nós fechamos um trato aqui. Não, eu não vou ser o resgatador, não. Pode resgatar você. Então toma aqui a sandália aqui, como testemunha. Além de ter as 10 testemunhas ali, tinha a sandália para comprovar. E Boaz faz tudo segundo a vontade de Deus, segundo a lei de Deus. As testemunhas confirmam o compromisso de Boaz e abençoa, pedindo para que Deus abençoasse tanto a Ruth quanto a Boaz e a sua família. Eles comparam Ruth, uma mulher que desde o início da Bíblia está falando Ruth, a Moabita. O tempo todo parece que a Bíblia faz questão de nos lembrar que Ruth era uma estrangeira. Ao tempo todo, essa história faz questão de falar Ruth, a Moabita. A que era do povo inimigo de Deus, a estrangeira, mas ela teve lugar na família de Deus. Ela agora fazia parte da família e ela está sendo abençoada. Outrora nós éramos estrangeiros.
Outrora nós não participávamos da família de Deus, mas através do resgate de Cristo Jesus, nós podemos participar da família de Deus. Olha que preciosidade é isso! Nós não somos filhos de sangue, mas nós somos filhos adotivos. Foi por causa de Cristo que nós fomos adotados, por causa da obra de Cristo, que entramos na família de Deus. Não se perca que não, nós já estamos acabando. O resgate realizado por Boaz, irmãos, nos ajuda a enxergar uma realidade muito maior. Encontramos em Cristo Jesus o verdadeiro resgate. Boaz assumiu responsabilidade e um custo pessoal para restaurar uma família. Cristo adquiriu uma responsabilidade para nos resgatar. Cristo, a obra dele foi infinitamente maior, infinitamente mais poderosa. Ele assumiu sobre si o preço do pecado. Boaz preservou o nome e a herança de uma família. Cristo nos garante vida eterna, herança eterna. Por isso, quando nós olhamos para Ruth, capítulo 4, nós vemos apenas um homem disposto a ajudar uma família necessitada. Mas quando nós olhamos para Deus, nós podemos enxergar a beleza do seu plano de nos resgatar da morte eterna, do sofrimento eterno. E é esse o resgatador, e é esse que morreu por nós, que pagou o preço, ao qual nós não conseguiríamos. Ele se entregou por nós, morreu por nós, e hoje nós podemos estar aqui. Hoje nós podemos louvar ao nome dEle, exaltar o nome dEle. Nós podemos ter a vida eterna, longe do sofrimento, resgatados por eles. Mas a decisão é nossa. É nós que decidimos se queremos ser resgatados ou não. Se queremos ouvir a voz desse amoroso Pai ou não. Te convido a fechar os olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai, Pai, muito obrigado porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho para nos resgatar. Estávamos como a família de Noemi, com perdas, caminhando para o desaparecimento da história, mas o Senhor enviou o Teu Filho para nos resgatar, para pagar o preço que nós não tínhamos condições de pagar, para nos dar uma herança eterna. Então por isso, ó Deus, nós Te agradecemos, ó Pai. Pai, que nós venhamos de fato dar valor à herança recebida pelo Senhor, a herança recebida por Teu sangue ali na cruz do Calvário em nosso lugar, meu Pai. Que nós venhamos de fato, ó meu Pai, nos entregar por inteiro a esse resgatador que o Senhor é, Pai. Que nós venhamos de fato, Pai, nos entregar por inteiro, meu Pai, ao Senhor. Que não exista nada, nenhum espaço em nossas vidas, ó meu Pai, que não seja do Senhor, meu Pai. Em nome santo de Jesus, meu Pai, muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça, porque mesmo sem merecermos, assim como Ruth era uma estrangeira e não merecia, nós não merecemos e mesmo sem merecer, o Senhor
nos resgatou de nossos pecados e nos deu a vida eterna. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia e infinito amor por nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.